Eu vou te dar aqui conselhos que é para sua vida cristã toda. Ou seja, até o dia que você partir para a glória com o Senhor Jesus, esses conselhos valem para você. Em primeiro lugar, sobre a minha e a sua conversão. Quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, a gente gosta daquela sensação que a gente teve, a gente gosta, né, do Espírito Santo dentro de nós. É uma coisa muito boa se converter. É um momento que a gente não quer perder de vista. É um momento que a gente tem que realmente zelar por ele, senão a gente perde de vista. Eu falo com algumas pessoas que já têm um tempo de caminhada e a gente nem consegue se lembrar direito de como foi ter tido esse encontro. O que eu acho estranho, mas não incomum. É muito comum, na verdade, eu encontrar pessoas que falam isso pra mim. Olha, eu esqueci como foi a sensação. Diariamente eu nem lembro disso, da alegria de ser salvo. E eu acho que até Davi, por isso que ele fala nos Salmos, ele fala: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Porque quando você pensa que o mais difícil o Senhor já fez por você, que foi te tirar de uma eternidade no inferno para uma eternidade com Ele, você sabe que todas as outras coisas são fáceis e passageiras. Então, quando você perde a perspectiva da eternidade, provavelmente você perde a alegria do cristianismo. Então, a primeira decisão que eu tomei na minha vida foi de constantemente me lembrar de que eu sou salvo e de que isso é o que realmente importa. Jesus, ele não veio para te dar uma casa boa, ele não veio para te dar um carro bom, ele não veio para fazer nada disso por você, por mais que hoje você possa desfrutar disso, e é genuíno. Jesus, ele veio para fazer algo que seria impossível. É possível hoje você trabalhar e comprar o seu carro, é possível hoje você trabalhar e comprar a sua casa, é possível que através de todo esse conforto você consiga ter momentos felizes, mas é impossível que você se salvasse, que você comprasse o seu lugar ao lado de Deus ou a eternidade com o Senhor Jesus. Isso é impossível. E Jesus fez exatamente o impossível. Ele resolveu isso impossível. Eu acredito, e você está aqui também, eu quero que você acredite que nós somos salvos e que isso é o que realmente importa na vida cristã. Então a primeira decisão que você tem que tomar na sua vida cristã é que nada pode roubar a alegria de ser salvo. Existem várias coisas que te roubam a alegria de ser salvo, principalmente as crises momentâneas que você passa. Essas crises, elas podem facilmente te tirar o seu foco da coisa mais importante. Então, o cristianismo, ele começa na sua vida com você sendo salvo, com a mensagem do evangelho te alcançando e você sendo salvo. A partir desse momento, você já pode ser a pessoa mais feliz do mundo, você já pode ter contentamento no Senhor Jesus. Eu não estou falando que você não vai ter dia triste, momentos difíceis, você vai ter pra caramba, inclusive, porque o evangelho também não é garantia de uma vida que você vai sorrir 24 horas por dia, mas você pode ficar feliz quando você lembrar de que a eternidade está garantida ao lado de Jesus. Nossa, olha isso que está acontecendo no mundo, olha a minha vida, que situação que eu estou enfrentando. Aí eu lembro, mas o mais difícil já foi. Isso aqui é passageiro, já passa. Assim como uma dívida passa, assim como algo nesse sentido passa dessa vida difícil que a gente vive, essa vida vai passar. Nós vamos estar a eternidade ao lado de Deus. E isso é a coisa mais importante que você poderia ter e você tem, porque o Senhor te deu isso de presente. E assim como Davi, ore falando: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Depois que você é salvo, existe uma grande tentação sua de olhar para outras pessoas, a partir desse momento, se achar superior a alguém porque foi salvo. É muito comum você ver cristão que é salvo e que ele entra quase numa briga com pessoas que não são salvas, e ele enxerga todo mundo que não é salvo como um inimigo, como alguém que, bem feito, que está quebrando a cara. Enquanto a nossa sensação deveria ser oposta. Nós deveríamos estar tristes por essas pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, um cristão que ele fala sobre alguém no mundo, falando mal de Deus, etc., alguma coisa muito feia, eu vejo que os cristãos, eles ficam assim: nossa, bem feito, Deus vai pesar a mão, não sei o que, tal. Enquanto o nosso coração deveria ser ao contrário, deveria ser: Senhor, misericórdia, me ajude a pregar o evangelho para essa pessoa, coloca alguém que prega o evangelho na vida dessa pessoa, porque esse é o coração cristão. O coração cristão não é o coração que quer que as pessoas vão mesmo para o inferno já que estão indo, é o coração de que, Senhor, prover, né? De alguma forma, Senhor, manda alguém para pregar o evangelho, para fazer alguma coisa. Esse coração é o que eu tento manter em mim. Isso me livra de ansiedade, de entrar em besteira, de entrar em polêmica, de entrar nesses assuntos que todo mundo quer falar sobre, mas que na real ninguém sabe de nada. É muito comum você ver cristão falando do mundo, da maldade do mundo de uma forma tão alheia, tão abrangente. E isso só faz mal para a vida cristã, porque esse não é, na verdade, o nosso chamado. Nós não fomos chamados a sentar num banco e ficar julgando o que o mundo está fazendo ou não.
Nosso chamado é cultivar a presença de Deus dentro de nós, é conhecer ao Senhor Jesus Cristo e fazer com que as pessoas o conheçam a mensagem do Evangelho. Então você, muitas vezes, precisa sair dessa discussão toda e falar, peraí, é uma alma, por trás dessa pessoa criando essas coisas ou falando essas coisas, é uma alma. A terceira decisão que eu tomei na minha vida é me responsabilizar por aquilo que o Senhor me deu, que tem um pouco ligação com essa segunda dica que eu te dei. A terceira dica é essa. Olha, geralmente nós somos tentados a resolver o problema da igreja brasileira, enquanto na nossa própria igreja lá, a comunidade local, está cheio de problema que a gente está vendo e a gente não está se dispondo a resolver. Então é muito fácil resolver qualquer problema de longe. Todo problema de longe a gente tem soluções. Todo problema de perto nós não temos solução, porque é difícil resolver quando está perto. Então a nossa tentação como cristão é ficar resolvendo todos os problemas que estão longe de nós, mas não os que estão perto. E Deus não vai cobrar, no último, por exemplo, o Silas Malafaia, Deus não vai cobrar você a vida do Silas Malafaia, o que ele fez. Deus não vai cobrar de você o que tal pastor da mídia fez. Deus vai cobrar de você o que te deu. Ele vai falar, ok, o Silas Malafaia fez isso, na igreja brasileira está fazendo isso, alguns pastores, mas você fez o quê? Deus ele vai voltar para você, porque na verdade a sua vida é uma responsabilidade que o Senhor te deu. A sua igreja local foi onde o Senhor te colocou. As pessoas que estão ao seu redor é o que você tem para resolver. Então é muito comum a gente querer resolver o problema de todo mundo, mas não resolver o nosso. Não resolver aquilo que está na nossa frente. Então, uma dica aqui que eu te dou para sua vida cristã, que vai mudar até o seu nível de maturidade quando você sair desse vídeo, é você parar, na verdade, de querer resolver o problema da igreja brasileira, dos cristãos, e resolver o seu problema. Você está lendo a Bíblia? Você está buscando mais a Deus desde quando você se converteu? Você tem crescido em fé? Você tem passado o conhecimento do Senhor para outras pessoas? Você tem inspirado as pessoas a estudarem teologia, a conhecerem mais ao Senhor? Você tem evangelizado? Então essas são questões que você precisa se avaliar. E o Senhor não nos chamou para sermos jornalistas, comentaristas políticos de igreja. O Senhor nos chamou para sermos cristãos, para sermos parecidos com eles. E nós temos missões muito claras. Nós temos a missão de conhecer a Deus muito clara, de pregar o Evangelho muito claro, de crescer na fé muito claro, de prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus muito claro, de estarmos alegres nele. Tem um monte de coisa que a Bíblia manda você fazer. E eu vi isso na minha vida, gente, pessoalmente. Eu tenho solução para vários problemas que eu vejo. Mas na minha vida, às vezes, é uma situação bem besta. Eu não sei como resolver. Então, quando eu decidi parar de viver para fora e eu comecei a cuidar da presença do Senhor dentro do meu coração, do cristianismo que eu vivo, daquilo que eu vivo pela fé, as coisas começaram a mudar. Então, eu te faço esse convite. Sai dessas brigas, sai dessas discussões. A maioria são burras, perdão pela palavra, não levam a lugar nenhum e você não cresce na fé com isso. Ok? Deus não vai te cobrar por uma influência que Ele não te deu. Deus não vai te cobrar por um povo que Ele não te deu. Deus não vai te cobrar por um pastor que não é o seu pastor ou que não tem nada a ver com a sua vida. Deus vai cobrar você daquilo que Ele te deu. Então, se você hoje vê um problema nas igrejas brasileiras e que você não quer ver esse problema, se certifica que você está conversando com o seu pastor sobre esses problemas e que você quer ser a solução para isso. Constrói no Senhor aquilo que você acha que é o correto, aquilo que a palavra, na verdade, fala que é o correto. Tenta ser mais direto possível e sincero com a palavra de Deus e tenta seguir ela de uma maneira simples e objetiva. Isso vai te livrar de depressão, de ansiedade, de julgamentos, de falar besteira, de fazer assim, uma série de coisas que pode te deixar frustrado na caminhada cristã. Então se converta, zele pela presença, zela pelo mais importante, guarde isso. Depois, minha análise aqui, cuida do que o Senhor te deu. A Bíblia fala que Deus deu 5 talentos para um, 4 para o outro, 3 para o outro, 2 e 1 para o outro. Eu nunca vi Deus chegando para o de 5 talentos e cobrando ele de ter 10. Do de 2, cobrado ele como cobrou de 5. Deus não cobrou, Deus não falou assim, olha, cadê? Você não teve 5? Cadê os outros 3? Deus sabe o que fez, Deus sabe que deu 2 para ele e que os 2 é o desafio dele. Deus sabe o que te deu e qual é o desafio que te deu. E ele vai te cobrar exatamente do que te deu. Deus não é injusto, Deus não vai te cobrar por aquilo que não te deu. Então, uma vez que você tenta ficar se envolvendo em coisas nesse sentido, são um monte de coisas que Deus não te deu. E que você só está gastando tempo, enquanto você poderia estar construindo algo no Senhor, genuíno do seu coração. Uma decisão que eu tomei para minha vida cristã que pode te ajudar, eu acredito na palavra de Deus.
e não importa o que aconteça. Então, é muito comum você ver hoje na igreja, até pela teologia coach, por essas coisas que estão acontecendo, muito humanismo chegando na igreja, hedonismo, estoicismo e um monte de filosofia que não é filosofia, que não são filosofias cristãs entrando na igreja, e as pessoas sendo adeptas a essas filosofias e pensamentos que não têm como base o cristianismo ou a palavra de Deus. Então, para isso, obviamente, você vai ter que estudar a palavra de Deus. Mas uma vez que você estudar e que você está lendo a Bíblia, fica com o que está escrito. Aidan, eu não tive tempo para ler teologia, para ler outros teólogos. Fica com o que está escrito na Bíblia. Fica com o que está escrito ali no livro. Se você não tem, né, teologia, ainda não tem livros, não leu, pega o que está escrito e fica com aquilo. Não existe nenhum teólogo que vai se opor ao que a palavra de Deus está falando. Tem alguns, tô brincando. Mas não tem nenhum teólogo que vai se opor ao que a palavra de Deus está falando. Você está falando, está falando. É isso. Essa é a vida cristã. A vida cristã, quando ela começa a ter muito frufru, muita cereja no bolo, muita coisa chamando atenção, a gente foge da essência do cristianismo. A essência do cristianismo é ser uma coisa simples. É ser uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Nós aprendemos a viver o cristianismo aos domingos, aos cultos, aos eventos, às conferências. Mas o Senhor nos chama a viver o cristianismo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso dia a dia, fazendo comida. É esse o cristianismo. Qual que é o cristianismo, Aidan? O cristianismo, ele tem, né, os 3 pilares que vocês sabem. É o jejum, a oração e a meditação nas escrituras. Meditação na palavra, a leitura da palavra. Então, quando fugir disso, fica tranquilo, que essas coisas, às vezes, eu falo que eu amo teologia, estudar teologia me deu fundamento, me deu entendimento de muitas coisas que eu achava que eu entendia. Me fez até querer mais a palavra de Deus. Mas se você está num ponto que você não consegue ler, e porque você não vai ler teologia, você deixa de ler a palavra de Deus, porque tem um monte de gente que faz isso, cara, porque eu não consigo ler livro nenhum, então nem a palavra de Deus eu vou ler. Você está cometendo um grande erro, um grande engano, porque a palavra de Deus já é muita coisa. Se você ler e tentar aplicar lá do jeito que está lá, mesmo tendo um entendimento que não é 100%, mesmo não tendo a contextualização histórica, etc. Se você ler a palavra de Deus e aplicar o que está lá, querer viver para Deus, isso importa. E isso é mais importante do que quem tem todas as teorias do mundo e esquece da palavra de Deus. Porque no fim das contas, ela é que a palavra de Deus que é o que a gente segue. A palavra de Deus que é o que a gente lê. A palavra de Deus que é o nosso fundamento. Então eu fugi de coisas complexas e eu comecei a abraçar a simplicidade do cristianismo. Qual que é a simplicidade do cristianismo? O que está escrito tem que orar? Então vamos orar. Tem que jejuar? Então vamos jejuar. Se você foge da simplicidade do cristianismo, você cai numa armadilha. E é por isso que às vezes a gente vê tanto cristão entrando em brigas aí, falando de um pastor X, Beltrano, Ciclano, mas na própria vida não faz nada. Já ouviram falar daquele negócio? A corrupção no Brasil é grande. Mas quando você vê alguma oportunidade que você pode tirar uma vantagem pequena, uma negociação de um carro, de uma casa, uma negociação de um preço, você quer tirar vantagem das pessoas? Pronto, você achou a corrupção em você, não só na nação brasileira. Então você está falando de 1.200 pastores. Mas em você, o que você achou? A gente teve até um caso de um pastor recente, o Tiago Alicerce, que comentava sobre várias questões da igreja brasileira. Várias questões mesmo. Ele denunciava abusos, que são argumentos que, aqui mais uma vez falando, muitos argumentos tinham base e tinham fundamento que ele falava. Mas no fim das contas agora descobriram o que descobriram dele. Então assim, quando eu olho para essas coisas, eu não fico feliz, eu fico triste e eu volto para mim de novo, gente. Eu volto para mim e olho, Senhor, me ajuda a não ficar julgando os outros, a não ficar entrando em coisas que o Senhor não me deu. Senhor, minha vida já é complicada demais. Cuidar da minha família já é difícil demais. Ficar ali na minha igreja, fazer um bom serviço, já é difícil demais. Servir ao Senhor ali já é difícil demais. Onde que me sobra tempo para eu ficar falando da fé alheia? Então, se Deus te chamou, né, você é vocacionado para ser pastor, para cuidar de pessoas, para liderar, para pregar o evangelho, enfim, para estar em alguma atividade ministerial, você vai liderar pessoas. E em algum momento, você vai sentir que você tem responsabilidade sobre algumas pessoas. Agora, a internet dá uma falsa sensação de que você tem responsabilidade sobre pessoas que você, na verdade, não tem. Que você tem influência sobre pessoas que você realmente não tem. Que você fala para pessoas que realmente você não fala.
e você vai ser cobrado pelo que você não vai. Então, desce daí desse mundo que criaram na sua cabeça, dessa bolha, e volta para a essência do cristianismo. Fica feliz porque você foi salvo. Evita ficar entrando em conflito. Tira a trave do seu olho e foca na simplicidade do cristianismo. Desse jeito, desde o dia que você nasceu de novo em Cristo, até o dia que você morrer, você nunca vai errar. Nunca vai errar. Aí, mas tem gente ganhando dinheiro. Olha, a própria Bíblia fala que isso não é novo, já existia isso há muito tempo. Se eu não me engano, até Paulo fala, olha, uns pregam por dinheiro, por vaidade, outros por vanglória, outros... mas que seja pregado o Evangelho. Olha o coração de quem está bem resolvido. Olha o coração de quem quer ver a expansão do Evangelho. Esse é o nosso coração. Se, obviamente, você está diante do mal, de alguma situação mal, um pastor que trai a esposa, etc., você tem que denunciar, você tem que falar, você tem que se impor, conforme a palavra de Deus diz. Mas essas situações precisam ser ao seu redor, perto de você, do seu conhecimento. Precisam ser coisas que fazem sentido. Nem tudo faz sentido que a gente milita por. Nem tudo faz sentido que a gente luta por. Talvez seu desafio maior seja voltar à simplicidade, como é o desafio da maioria dos cristãos que eu vejo. Então, se hoje você passa mais tempo no mundo alheio do que na sua própria vida, mais tempo no mundo alheio do que crescendo em Deus, você está errado e você caiu numa armadilha. Então, espero que esse vídeo te tire dessa armadilha e que você tome uma decisão hoje, de uma vez por todas, de focar no que o Senhor te deu.